Olá, meu amado, Bispo Caju aqui, bora lá, desistir jamais. Olá, olá, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, boa noite, boa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Glória a Deus, muito boa noite, você que já está comigo, sejam todos bem-vindos. Gostaria de estar fazendo a live só para comunicar. Estaríamos fazendo o início, né? Fizemos a propaganda de fazer a live pelo YouTube, mas ainda não deu certo, né? Não deu certo, mas vai dar certo. Então vamos fazer aqui pelo Instagram. E eu creio que essa semana já vai estar em ordem, a gente consegue fazer pelo canal do YouTube. Eu creio não, vai estar em ordem, né? O pessoal já está trabalhando nisso e tá tudo certo. Vai ser bênção demais, amém? Bom que você está comigo aqui, muito boa noite. Horário de Brasília, 22 horas e 17 minutos. E esta semana é uma semana atípica, uma semana muito atípica, muito diferenciada. Por quê? Porque essa semana, terça-feira, vai terminar o mês de junho e já em seguida começar o mês de julho, né? Então nessa semana nós temos aí essa situação interessante. Termina o mês de junho na terça e começa o mês de julho de às 23 horas e 59 minutos, às 24 horas do dia 30, de terça para quarta, já começa o mês de julho, amém? E eu já quero antecipar e declarar, mas antes disso vamos estar fazendo uma live aqui pelo Instagram na segunda-feira, amanhã, já declarar que vai ser, que o mês de julho vai ser um mês sobrenatural, um mês tremendo, um mês maravilhoso, um mês excepcional, e serão 31 dias, né, completos em que seremos extremamente abençoados. Você crê nisso, querido? Você crê? Eu creio, e por eu crer, eu estou liberando essa palavra, estou profetizando esta palavra a todos nós aqui, já estou antecipando. E hoje é o dia, que dia hoje? 28, é isso? Isso mesmo, hoje dia 28 de junho, domingo, 22 horas e 20 minutos no horário de Brasília, e eu creio que vai ser algo tremendo, vai ser algo sobrenatural, vai ser algo poderoso para a minha vida e para a tua vida esse mês de julho. Mas até o dia 30 de junho ainda tem bênçãos para nós, amém? 30 de junho à meia-noite ainda tem bênçãos para as nossas vidas. E eu quero rapidamente compartilhar uma palavra com você. Essa live aqui vai ser diferente, estou sem o meu DJ tive que dar um final de semana para ele, né? Então não vai estar com a gente. Meu DJ me deixou na mão, me deixou sem som, mas está tudo certo, nós estamos aqui. E eu quero compartilhar uma palavra, essa palavra que eu quero compartilhar, receba, e é você que está comigo, os que vão entrar, vão serem privilegiados, mas por que, bispo? Pergunta alguém, escreve alguém para mim assim, por que, bispo? Olá a todos que entraram, sejam bem-vindos. Só recapitulando, nós começaríamos hoje pela primeira live no YouTube, mas por problemas técnicos não deu certo, até que nós tentamos. Os meninos aqui, o Rafa e a Joyce estão aqui também aqui comigo aqui assistindo, não deu certo, mas essa semana vamos estar fazendo na live, no YouTube, ok? Enquanto isso, vamos fazendo aqui no Instagram e tá tudo certo. Por que, bispo? Porque essa palavra que eu vou ministrar, ela é a palavra que vai se tornar o meu segundo livro. Amém? Recebe essa palavra aí. Então, por que você está sendo privilegiado? Porque você está participando aqui diretamente do meu segundo livro, que é a história de Mefibosete. E eu quero compartilhar essa história com você
E o título o tema, né, ou o título dessa ministração é Do Lugar do Esquecimento à Mesa do Rei. Você pode até escrever aí, do lugar do esquecimento à mesa do rei. Amém? Alguém escreve, coloque aí, e vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. Então, eu vou ministrar essa palavra. Então, talvez eu não consiga interagir direto com vocês aí, mas aqui, ó, o pessoal lá da Publitiva, que é da Pulp, isso mesmo, aqui é o pessoal da equipe, que é o Rafinha, que é a Joyce, Publitiva, isso mesmo. Aí, vamos lá se inscrever lá no YouTube para conseguirmos fazer a live, ok? Então, vai dar tudo certo. Lugar do esquecimento à mesa do rei. Muito boa, Roquinha, boa. Glória a Deus. Então, eu já quero começar aqui a compartilhar com você essa palavra, só dando uma satisfação. Eu vi que a Maria, tudo bem, querido? Colocou, por isso que eu não consegui. Aí eu pediria, inclusive, a Joyce e ao Rafinha, que se conseguirem colocar algum aviso lá no YouTube, se conseguir, né, seria interessante. Eu não sei como que poderia ser feito isso aí. Qual é o endereço no YouTube? O Wilson Pereira está perguntando aqui. Por favor, põe aí para mim, ok? Tomo posse dessa palavra de divulgação desse livro que será uma glória. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então passa para mim, Joyce, o Rafa, o endereço lá do YouTube para que eles possam entrar e a gente vai compartilhar isso aí. Essa palavra, como ela vai ficar registrada, como ela vai ficar gravada no feed do meu Instagram, então vai ser fácil, ela vai ser transformada no meu segundo livro. Primeiro livro, Entre o Poço e o Trono. Quem ainda não adquiriu, Vanessa, tá bem, querido? Barbur, que bom que vocês entraram. Quem ainda não adquiriu meu livro, Entre o Poço e o Trono, entra aí na bio do meu Instagram, e ali você pode adquirir pelo e-book, audiobook, e também consegue o livro físico também. Mas caso você tenha alguma dificuldade com isso, não há problema nenhum. Você entra em contato comigo no meu particular, me passa o seu endereço, né? Eu mando o livro para você, né? Entre o Poço e o Trono, uma história de José, tremenda, muito boa, assim, uma história maravilhosa. Eu mando para você, mando pelo correio e já mando também para você a taxa do correio, porque eles não recebem mais quando entregam, então você tem que pagar antes. Eu passo a taxa normalmente pequena, porque o livro ele é um valor bem irrisório, um valor de R$40, um valor bem pequeno, quer dizer, então e é bênção demais, eu quero, ok. A Melissa, tá bem, Melissa? Como que você tá, querida? Sua mãe, como que tá o Paulo? Deus abençoe vocês. O seu eu vou levar, Melissa, pode ficar tranquilo, já está reservado. Ok, queridos? Então, mais uma vez, nos desculpem, não deu certo de entrar diretamente no YouTube. Seria hoje a primeira live profética pelo YouTube. O canal Edson Cajueiro, o @Bispo Caju, Edson Cajueiro. Mas nessa semana isso já vai ter um problema técnico lá, até tentamos, mas não deu certo, mas estamos aqui. Essa semana vai ser corrigido, nós vamos fazer direitinho. Amém. Eu quero fazer uma oração antes de nós começarmos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de cada um que está comigo nessa noite, te agradecer a Deus por estarmos juntos. E sempre quando estamos reunidos em torno do nome de Jesus, tu dissesse assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, estarei aí no meio de vocês. Tu és muito bem-vindo aqui, Senhor, não só aonde nós estamos, aonde eu estou, aonde cada um está. Proteja cada casa, proteja cada família. Senhor, dá o livramento, a libertação. Eu dou uma palavra de ordem aos demônios ao nosso redor, que se tornem cegos, surdos e mudos, para que não nos vejam, não nos ouçam e muito menos falem de nós. Então, ministra aos nossos corações, Espírito Santo, você é o principal convidado, você tem a total liberdade e a primazia no nosso meio. Ministra aos nossos corações.
em um nome de Jesus. Quero ver curas, milagres e o sobrenatural nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bora lá. Dá tempo de você mandar os seus aviãozinhos aí, convidando algumas outras pessoas. Convida aquele seu amigo católico, convide o amigo ateu, convide o amigo à toa, convide o amigo espírita e convide o amigo evangélico também. Convida todo mundo aí para estar junto com a gente aqui. Amém? E o texto que eu quero liberar essa palavra, e o tema dessa palavra o lugar da vergonha, né? No lugar da vergonha, no lugar do esquecimento, à mesa do rei. É uma história tão sobrenatural, tão maravilhosa, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Entenda uma coisa assim, muito interessante. Eu vou ler apenas alguns versículos, ler o texto, depois vou explicar o contexto e já vamos entrar diretamente na revelação da palavra, ok? 2 Samuel, capítulo 9, diz assim, olha, a partir do verso 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou: e onde ele está? E Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Verso 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, e filho de Amiel. E o verso 6 diz: e quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E Davi disse: Mefibosete? Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse: não tenha medo, ou não temas, porque eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, teu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Amados, é uma coisa tão tremenda essa passagem, uma das passagens assim, mais fantásticas que eu considero pela palavra. Por quê? Porque aqui nós temos alguns pontos cruciais, importantes para as nossas vidas, ao qual esse moço passou. Bora lá. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul. Neto de Saul e filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Quem era Saul? Saul foi o rei que antecedeu, né? Houve uma história da palavra de Deus em que Samuel, ele era o juiz, ele foi juiz em Israel durante 40 anos. 40 anos ele foi juiz, ele julgava, ele fazia tudo que tinha que fazer. Até que um dia o povo desejou ter um rei, como outras nações. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Isso falaram a Samuel. Samuel ficou aborrecido, falou com Deus. E Deus disse a Samuel: entrega a eles um rei que eles estão pedindo. Porque eles estão pedindo. Eles não estão rejeitando a você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Pois bem, aí encontraram Saul. Entre todos, pessoa experiente, experimentada, pessoa realmente com porte de rei, e foi colocado como rei de Israel. Só que nesse inteirinho aí, Saul ele cometeu muitos erros. O orgulho tomou conta do seu coração, ele se tornou uma pessoa altamente soberba, desobediente a Deus, sem temor nenhum, e causou uma tristeza muito grande ao coração de Deus, ao ponto de Deus falar: Samuel, eu rejeitei a Saul. Eu rejeitei a Saul. Não faça mais clamores, não faça mais orações por Saul, porque eu o rejeitei. Mas Deus deu uma ordem a Samuel, dizendo assim: você pega e vai até a casa de Jessé, e ali tem ali tem, entre os filhos dele, tem um rei que eu vou lhe mostrar. Mas não disse quem seria. E quando Samuel vai à casa de Jessé, ali reúne-se, estou dando um resumo rápido aqui, tá bom? Que eu quero entrar direto na história. E ali, quando Samuel chegou na casa de Jessé,
Deus já havia rejeitado a Saul, mas ninguém sabia disso, só o profeta sabia. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que Jessé chama todos os seus filhos, menos um, que era o Davi. E o Davi continuou cuidando das ovelhas do seu pai, lá no pasto. E os 7 filhos de Jessé diante de Samuel. E quando Samuel viu Eliabe, o Eliabe era o filho mais velho de Jessé, e sobressaía em termos de altura, de posição, ele sobressaía diante dos seus irmãos. Samuel pegou, vamos imaginar isso aqui, o chifre de azeite de boi, cheio de azeite, e já foi despejar sobre ele. E Deus falou assim: o que você está fazendo, Samuel? Ele falou: está diante dos nossos olhos o novo rei de Israel. Deus falou para ele uma coisa tremenda, disse assim: Samuel, eu não vejo como vê os homens. Os homens veem o exterior, eu vejo o interior. Amém? Os homens veem o interior, o exterior, mas eu olho para dentro do interior. Tá aí o link para poder me seguir lá, para poder se inscrever lá no meu canal, ok? No canal do YouTube. Bora lá, gente. Compartilhe isso aí, se inscreva, já tem alguns conteúdos, já dê o seu like ali, vai ser muito importante. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, que vai ser benção demais. É para estarmos fazendo Olha lá, Wilson, você pediu, para estarmos fazendo pelo YouTube, mas temos problemas técnicos, enfim, estamos fazendo aqui, essa semana vai ser corrigido, aí nós vamos passar a informação do dia certinho, da hora que estaremos fazendo pelo YouTube, amém? Então, naquele momento, Samuel, ele recebe uma palavra de Deus dizendo assim: vocês homens, olhem o exterior, eu olho o interior do homem. Eu olho o quê? Que Deus estava dizendo? Que Deus ele não vê com os homens olham a aparência, e aprendemos aqui uma coisa interessante: os homens olham a aparência, os homens olham a estatura, os homens olham a roupa, os homens olham os títulos, os homens olham o carro, os homens olham tudo que o exterior apresenta, os cargos, posições. E isso é uma coisa que não chama a atenção de Deus. Eliabe, irmão mais velho o filho mais velho de Jessé, o cara tinha uma pegada de rei, uma pinta de rei, posição de rei, tamanho de rei, mas não tinha coração de rei. E Deus sabia o que estava no coração do Eliabe. É uma coisa interessante, amados, porque uma das grandes lutas que nós temos, ou o ser humano tem, é de mostrar ao outro ser humano quem ele é pela sua própria aparência. Pela sua própria aparência. Isso realmente chama a atenção, chama a minha atenção, chama a sua atenção. Quando nós olhamos uma pessoa, quando nós sabemos a posição que ela ocupa, quando sabemos o que ela representa na sociedade, seja lá onde for, ela cria, literalmente, uma intimidação, se é que poderia dizer dessa forma. Mas isso para nós, isso para os homens. Mas para Deus, amar, não muda nada. Por quê? Isso não impacta Deus. Nada do que somos, nada do que temos, nem título, cargo, posição, dinheiro, matéria, beleza, nada do que nós temos, nada do que nós temos ou que somos, ou conquistamos, isso chama a atenção de Deus em alguma coisa. Não. É bom para nós, você trabalha, você conquista, vai lá, tem que ter eu sou favorável, tem que ter um excelente carro, um bom carro, uma boa casa, boa roupa, comer bem, enfim, mas isso não é, o cuidado é a ostentação. Agora, o que chama a atenção do coração de Deus é aqui, é o que está no nosso coração. Então, por isso que Deus falou a Samuel, eu não aceitei. Você está vendo que está o exterior do cara, o exterior do Eliabe, parece rei, tem pinta de rei, mas o coração dele é fraco. Nisso foi passando 7 filhos de Jessé. Nenhum deles Deus aprovou, nenhum deles aceitou. E Deus perguntou para Jessé, Samuel perguntou: acabaram seus filhos? Ou não, tem um que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: então manda chamá-lo e ninguém se assente à mesa enquanto ele não chegar. Aí foram chamados. Aí eu fico imaginando uma coisa interessante, que quando um dos irmãos, ou talvez um empregado, eu acho que foi um empregado, que foi até Davi: seu pai está te chamando lá, está te chamando em casa, mas o que está acontecendo? Está tendo uma reunião lá, e o profeta Samuel está lá, e seu pai está te chamando. Aí imagina o menino Davi,
cheiro de ovelha, roupa tudo suja por conta de ovelha, porque ele cuidava de ovelha, e o menino sai. E quando o menino entra, eu gosto de imaginar isso aqui, quando o menino entra na porta da casa do seu pai Jessé, está lá o Samuel, está lá todos os seus irmãos, os caras todos muito bem vestidos, e o Davi, imagina que ele parou na porta assim: papai, você mandou me chamar? E tirando a sujeira, a lã, talvez, a lã das ovelhas na sua roupa, porque ele viu o profeta Samuel estava lá. Falou: nossa, a reunião aqui é coisa de gente grande, é só diretoria. E ele não havia sido chamado, e não havia sido chamado por eles. Receba essa palavra. Ele não havia sido chamado pelos homens, nem pelo seu pai, nem por ninguém. E Samuel não sabia quem era Davi. Samuel não conhecia os filhos de Davi. Não conhecia ninguém. Então Deus só deu uma ordem a Samuel: vai à casa de Jessé, que ali você vai ungir um novo rei ao qual eu escolhi. Mas não disse quem seria. Se era o Eliabe, se era o Davi, não disse nada. Só mandou ir. E imagino o menino na porta, olhando toda só a diretoria na casa dele, o profeta Samuel, seu pai, seus irmãos, os caras tudo muito bem vestidos. E de repente o menino ali cheirando e tirando a lã de ovelha, aquele cheiro de esterco, aquela coisa toda. Papai, você mandou me chamar? E na hora que ele fala, nós estamos imaginando agora uma cena, e quando ele entra, aí Deus fala a Samuel: Samuel, esse é o homem que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Despeja o óleo na cabeça desse menino. Aleluia. Naquele momento, Davi é ungido a rei. É o primeiro momento que é derramado o óleo sobre a cabeça dele. Agora vamos pegar alguns pontos importantes para aplicarmos para nós aqui. Primeiro, ele não foi convidado para a reunião. Segundo, ele foi esquecido, por isso que não foi convidado, foi rejeitado. E naquele momento, os homens se apresentaram com as suas aparências, com aquilo que eles tinham para apresentar, e Deus não estava atrás de nenhum deles, Deus estava atrás daquele homem segundo o seu coração, que era o menino Davi. E quando Davi entra, por quê? Porque quando Deus rejeitou os homens, havia um ainda. Aí Davi é acionado, aí Davi é lembrado. Davi foi lembrado pelos homens? Não, Davi foi lembrado por Deus. Ou seja, em uma forma, dizendo assim: Samuel, não é nenhum desses aí, tenha um. Porque Samuel foi com a incumbência de ungir o novo rei. E ali Deus rejeita os 7. Deus rejeitou os 7, falou: mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus rejeitou os 7 filhos de Jessé. Mas o Senhor falou que vai, então, deve ter algum. Tem mais algum? Sim, tem o outro. Tem aquele que eu não chamei, tem aquele que eu não convidei. Tem aquele que, vamos imaginar o pai falando: tem o meu filho que, embora ele fosse o filho bastardo, tem o meu filho bastardo lá que jamais você vai ungir um novo rei, não poderia, em hipótese nenhuma, ser o meu filho Davi. Teria que ser o meu filho Eliabe. Vamos imaginar a cabeça do pai. Mas não. A nossa mente, a Bíblia diz em Isaías que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Os nossos caminhos, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos caminhos. Então, ele define, ele decide. Aí quando o menino entra, ele despeja o óleo sobre a cabeça de Davi. E Davi é ungido a rei a primeira vez na casa do seu pai. Mas aqui, só para dar uns pulos aqui na história, só estou dando uma recapitulada aqui no contexto, para entrar na revelação. Davi ele recebe a primeira unção na casa do seu pai Jessé. E ele vai cumprir o seu chamado como rei de Israel 40 anos depois. Olha que coisa. 40 anos depois. Não foi naquele primeiro dia. Aquele primeiro dia, recebe o óleo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entrou sobre Davi, e ali depois ele vai levar lanche para os irmãos, aí aproveita a oportunidade, já derruba o gigante, já derruba o Golias. Ele não foi para matar Golias, ele aproveitou a oportunidade, porque o Espírito de Deus já estava sobre ele. E tudo isso vai. E chega um determinado momento que Saul
Saul o chama para sua casa, o traz para sua casa, que quando o espírito de perturbação disse sobre Saul, Davi tocava a sua harpa, o espírito de perturbação saía. Só que Davi começou a ir nas batalhas, e a Bíblia diz que ele começou a se destacar, se destacar, se destacar, se destacar. Por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, e já não estava mais sobre o rei Saul. Mas ninguém sabia que Davi havia sido ungido o rei, o novo rei de Israel, o novo ungido. Então, durante 40 anos, houve um ódio, uma ira profunda no coração de Saul contra o Davi, contra o Davi. Ao chegar um tempo, eu estou só pulando um pouco, chegar um tempo, a um determinado tempo da vida de Davi, que ele ficava se escondendo de montes e montes, de cavernas em cavernas, fugindo. E quando Saul perseguia com um exército, perseguia um menino. Na época já era um menino, 17 anos, quando ele foi ungido, depois se tornou um grande homem. E se tornou um grande conquistador. Só que Davi ia sem piedade, ele ia com o exército. Só que nesse interim, nessas caçadas de Saul por Davi, é interessante que a primeira delas que Davi poupou a vida de Saul foi quando ele estava numa caverna escondido de Saul, e ali o Saul com o exército procurando. A Bíblia diz que ele quis aliviar o ventre, ou seja, estava com dor de barriga, e entrou na caverna. Só que Davi e alguns dos seus seguidores estavam ali dentro com ele. E um dos seus seguidores disse assim: Davi, olha aí, o rei Saul, Deus entregou seu inimigo nas suas mãos, quer que eu mate ele agora? E o Senhor te dará, e você terá descanso. Ele falou: não. Ai de mim em tocar um dedo sobre o ungido. Amados, é uma coisa tão tremenda. Isso não foi a primeira vez. Essa foi a primeira vez. Chega na segunda vez, eles estavam dormindo. Davi, presta atenção nisso. Davi, ele desce escondido dentro da onde estava o acampamento do rei Saul, que estavam montados aí, que tinham ido para persegui-lo. Ele vai com muito cuidado, ele pega a lança do rei Saul e corta um pedacinho da sua capa e se esconde, vai lá para cima. Quando chega pela manhã ou na madrugada, ele dá um grande grito, chamando a atenção do general Joabe, que era o general de Saul, dizendo: você não conseguiu guardar o seu rei? Você é incompetente, você é irresponsável, você não conseguiu guardar a vida do seu rei. Aí, aquela barulheira, aquela coisa toda, Saul sai da tenda e reconhece a voz, fala: é você, Davi, meu filho, é você? Ele falou: sou eu, pai. E ali ele conversa, fala assim: eu entrei na sua tenda, peguei a sua lança, porque ele jogou a lança dele e cortou um pedaço do tecido, um pedaço da sua capa. E ele havia se arrependido amargamente de ter feito aquilo. E ali a Bíblia diz que Saul chora e fala: eu sei que Deus é contigo, porque você é um homem de caráter. Bom, o que aprendemos até aqui? Segundo, a questão de quando eu falo mal de ungido, quando eu toco em ungido, alguns já ouviram essa história: ungido é só considerado ungido aquele que é rei, né? Porque o rei ele é ordenado com óleo de unção. Mas depois de muito tempo as coisas foram mudando e hoje as pessoas ungem um pastor, ungem um bispo, ungem um apóstolo com óleo. Está tudo certo. Agora, quando nós tocamos, aí é um problema muito sério. Porque independentemente se o camarada está certo ou está errado, independentemente se o cara está fazendo coisa errada, aí é problema o quê? Quem trata com ungido, quem trata com os servos de Deus, com pastores, com essas autoridades eclesiásticas, é Deus. Deus trata diretamente, como tratou com Saul. Não somos nós que tratamos. E nós temos que tomar um cuidado muito grande de não sermos maledicentes. Maledicentes. O que é uma pessoa maledicente? Maledicente talvez seja um dos pecados terríveis, porque quando eu difamo a vida de uma pessoa para outra, ou seja, quando eu mato uma pessoa no coração de outra, isso é ser maledicente. E nós jamais podemos cair nessa armadilha, jamais podemos cair nessa situação e nem permitir isso em nossas vidas. Não podemos permitir. Temos que tomar muito cuidado com isso. E Davi, o que ele fez? Ele tomou todo o cuidado que ele podia tomar, não tocou no rei, não matou Saul, não fez nada. Bom, passando isso aí, o que aconteceu?
Vamos lá. Eu estou, para quem está entrando agora, estou falando sobre 2 Samuel, no capítulo 9, a história de Mefibosete. E o tema dessa ministração é do lugar do esquecimento à mesa do rei. E essa ministração, estou fazendo especialmente essa ministração hoje, porque ela é a matéria do meu segundo livro, né, com o título Lugar do Esquecimento à Mesa do Rei. Então, desse inteirinho, o que aconteceu? Davi, nessa parceria, dessa correria, dessa loucura que Saul queria matar a Davi e Jonatas, filho de Saul, tornaram-se grandes amigos, parceiros, um defendendo o outro, tal. E chega um determinado momento em que Jonatas está pelejando a favor de Davi junto ao seu pai, né? Passando as informações para o seu pai, passando as informações do pai para o seu amigo Davi. Então, porque Davi estava sempre se escondendo, fugindo do rei, então se tornaram grandes amigos. E chegou um determinado momento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, em que eles estão conversando entre eles. Ele diz assim, olha, eu vou ver o que o meu pai está pretendendo fazer, o que o meu pai quer fazer, se ele vai te perseguir, se ele vai estar nesse lugar, eu vou te dando as orientações, Davi, para você não entrar no laço, para você conseguir escapar. Isso o filho de Saul, Jonatas, disse a Davi, porque ali Jonatas já sabia que Davi havia sido separado e ungido no lugar do seu pai. Porque o pai Saul fez muitas loucuras, estava totalmente fora daquilo que Deus queria, e quando ele rejeita uma ordem, desobedece uma ordem de Deus, Deus diz, eu vou preparar uma pessoa melhor do que você, eu vou preparar uma pessoa melhor do que você. E nisso foi onde ele levanta o Davi. Mas nesse inteirinho, nessa conversa, uma das conversas em 1 Samuel, capítulo 20, Jonatas, ele fala assim para Davi, no capítulo 20, verso 14. E se eu então ainda viver, quero entrar com esse contexto aqui para que você possa entender nesse texto, você entender o contexto e a revelação. 1 Samuel 20, 14 diz, se eu então ainda viver, use para comigo. Vamos ler um pouquinho, né? Vamos ler o verso 12. E eles foram, Jonatas disse a Davi, o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não avisar disso, e não deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. Aí o verso 14, Jonatas falando isso com Davi. Antes de Davi assumir o reinado, porque Saul ainda estava vivo. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade, guarde essa frase, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade. E nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, verso 16 de 1 Samuel capítulo 20, diz assim, assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E Jonatas, verso 17, fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas amava com todo o seu amor, e Jonatas disse a Davi, amanhã é festa de lua nova, Ali nesse momento, o que aconteceu? Houve uma aliança entre Jonatas e Davi. Davi e Jonatas. Então, Jonatas sabia que Davi já era o novo rei de Israel, só não tomou posse porque Saul ainda estava com a coroa, estava no trono, mas Davi seria. E ele falou assim, e mesmo que eu venha morrer, Davi, eu quero que você jure para mim que usará de bondade para com a minha casa.
usará de bondade para com a minha casa. E ali Davi jurou a ele que usaria de bondade, e ali foi feito, grave isso aqui, Davi e Jonatas fizeram uma aliança. Ok? Beleza? Até aqui tudo bem? Bora lá, só estou lendo história aqui, ok? Só estou lendo a história, só estou lendo o texto, lendo o contexto. Agora nós vamos entrar na revelação. Então o que aconteceu? Passado um tempo, os filisteus atacaram a casa de Saul, onde estava Jonatas, e o filho, e uma empregada pegou o filho de Jonatas, o Mefibosete, pegou esse menino, tinha talvez 5 anos de idade, 4, 5, 6 anos no máximo, pegou esse menino e saiu correndo com ele. Quando ele sai correndo com ele, essa menina tropeça e cai em cima do menino, do Mefibosete. E ali ele fica aleijado de ambos os pés. Não disse que forma, mas ficou aleijado de ambos os pés. Bom, os filisteus entraram, mataram Saul, mataram Davi e foram embora. E nesse interim, o que aconteceu com esse menino Mefibosete? Nesse interim, ele é levado para um lugar chamado Lodebar. Não é nem uma cidade, uma província, um lugar feio, um lugar... Lodebar é conhecido como lugar do esquecimento. Marque isso, Lodebar, lugar do esquecimento. Então, nesse inteirinho, Mefibosete foi jogado ao lugar do esquecimento. Mas havia sobre ele uma coisa interessante. Agora vamos entrar na revelação. Tudo isso aqui é texto, é contexto, é história. Mas acabei de ler para você aqui em 1 Samuel 20, que ali houve uma aliança, houve um juramento e uma aliança entre Jonatas e Davi e Jonatas. Houve uma aliança, amém? Uma aliança entre os dois. Ok. E o Davi falou, tá bom, eu vou usar de bondade para com a sua casa. Ele morre, o Saul morre e o Mefibosete é levado para um lugar chamado Lodebar. Passaram-se anos, não sei quantos anos, não sei mensurar quantos anos, a Bíblia não diz aqui. Passaram-se anos, o que aconteceu? Um certo dia Davi, depois de ter derrotado seus inimigos, está ali no palácio, ele fala assim para Natã, seu profeta pessoal, dizendo, Natã, já o Senhor me livrou dos meus inimigos, eu moro num palácio suntuoso de cedro, e o meu Deus, ele habita em tendas. E Natã diz assim para ele, então, faça o que estiver em seu coração, que Deus é contigo. E ele trouxe ao seu coração, Davi, em construir um templo, aquele templo que Salomão depois constrói, Davi falou que ele queria ter construído. Né? Então ali foi uma coisa muito interessante, porque, olha, presta atenção nisso, Deus ficou tão impactado com Davi. Por que Davi, amados, Davi é uma coisa impressionante. Eu sou assim, 3 pessoas que eu admiro demais na Bíblia, o Davi, o Elias e o Eliseu, pessoas assim... sim, Paulo, fantástico, mas no mover profético de unção, de autoridade, os caras, não, é uma coisa impressionante. Por que Davi impactava tão o coração de Deus? Porque Deus nunca pedia para Davi fazer nada, e Davi fazia porque queria agradá-lo. Deus não fala, Davi, vai lá e mata o gigante. Davi não sabia que tinha um gigante. Davi só foi, vai guardando isso no seu coração. Ele só foi levar lanche para os seus irmãos que seu pai Jessé havia mandado. Que estava a guerra dos filisteus contra o exército de Israel, né, onde tinha o Golias. E ali quando ele ouve, entra no campo, ali entre os hebreus, os israelitas e os filisteus, ele ouve o Golias afrontando Deus de Israel. Então ele ficou louco com aquilo chamou a atenção, ele foi para cima, conhecemos a história depois, que ele vai e derruba, não quero falar sobre isso aqui agora, ele vai lá e derruba. Deus pediu? Não. Deus pediu para ele construir um templo para ele? Não pediu nada. Está em 2 Samuel capítulo 7, não pediu nada. E como ele resolve fazer isso, Deus fala assim, de todas as tribos de Israel, durante esses anos que eu os libertei do Egito, eu pedi para algum deles fazer algum templo para mim? Não pedi nada. E agora você oferece fazer um templo para mim sem que eu peça? Seria mais ou menos assim?
Então Deus fez promessa, o seu filho será, o teu sucessor será o teu filho. E eu guardaria a vida dele enquanto ele viver. E se ele manter as minhas leis em seu coração, por amor a ti, eu guardaria a vida dele. E não faltará quem sente no trono, por amor a ti. Aquilo chamou tanto a atenção de Deus, que Deus ficou impactado com Davi. Porque tudo que Davi fazia em relação a Deus, não fazia para chamar atenção, para se aparecer para os outros, ele fazia porque ele era assim. Antes de ele ser ungido a rei, ele ficava à noite, ele ficava madrugadas, cuidando das ovelhas do pai, tocando, compondo hinos, compondo louvores. A maioria dos salmos que nós encontramos na Bíblia, de 150 salmos, a maioria é escrita por Davi, não todos. A maioria é em tempos de sofrimento, em tempos de angústia. O Senhor é meu pastor e em nada me faltará. Certamente que a fidelidade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tudo era em forma de música, porque era em forma, em momentos de sofrimento. Na minha angústia eu clamei, o Senhor se inclinou para ouvir o meu clamor e me livrou da minha aflição. Amados, era em tempos de guerra, em tempos de angústia. Davi era um adorador nato, sim, cometeu erros, com um grande pecado que ele cometeu com Betseba, a mulher de Urias, derrubou com força, mas no tocante à adoração, o menino era uma criança adorando, sabe? É uma criança adorando. E o que nós podemos aprender com isso? Que não é Deus, eu acabei de falar aqui agora, quando quando Samuel vai ungir o rei de Israel, o qual Deus havia escolhido na casa de Jessé, ele já ia jogar o óleo sobre a cabeça do Eliabe. E o Golias e o Davi estava esquecido lá no fundo, lá nas ovelhas. Aí quando ele entra, fala, não é ele. Por isso que Deus olha, meu irmão, ele não olha para mim, pelo que eu vou repetir isso, ele não olha para o que nós temos, ele não olha para o que nós somos, ele olha para o que está aqui dentro. Sabe isso aqui, ó? Sabe isso aqui, meu irmão? Sabe isso aqui? Exatamente isso aqui. Não sei fazer, eu sou meio, né, acho que é o meu lado autista. Então, enfim, o coração. Depois que eu vi o meu neto que nasceu, Pedro Felipe, de 7 aninhos, que nasceu com grau 2 aqui de autismo, mas já deve estar no grau 1, que ele é americano, mora nos Estados Unidos. Eu falei, não. Depois que eu vi meu neto, falei, não, todo mundo tem um grau de autismo. A gente vai se identificando, né? Enfim, Deus olha o que está dentro do nosso coração. Você quer mostrar alguma coisa para Deus, meu irmão? Você quer mostrar alguma coisa? Não precisa mostrar para os homens, mostra para Deus. Deixa Deus ver o que está no seu coração. Amém? Então, ali naquele momento, houve o quê? Davi já estava ali, Davi recebe a palavra de Natã, e Deus fala com ele através do rei, Davi faz uma oração tremenda, e no capítulo 8 vai mostrar várias conquistas de Davi, mas no 9, chega um dia à tarde, aí nós vamos entrar no texto do segundo livro aqui. Todos que estão comigo, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe muito. Os que entraram pela primeira vez aqui na live profética do Bispo Caju, é uma honra ter você comigo, uma honra poder servi-los. Estaríamos fazendo essa primeira live pelo meu canal do YouTube, e acabou não dando certo, por problemas literalmente técnicos, não deu certo, lutamos ali para tentar, não deu certo. Falei, vamos lá, por isso eu acabei atrasando uns 10 minutos. Mas essa semana já vai estar resolvido, né? O Rafinha e a Joyce já vão providenciar isso. E o Rafa, se tiver que ainda, coloca o link do meu YouTube, por gentileza, por favor. Coloque aí para as pessoas. Eu convido você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá. Se inscreva no canal do YouTube, já assine as notificações, já tem alguns conteúdos, já dá uns likes ali pra gente, né? Eu creio que, eu falei pro Rafa, né? Tudo começa pelo começo, olha que coisa, né? Você vê? Descobri isso sozinho, hein? Ninguém precisou me ensinar. Tudo começa por um começo. E eu creio que esse instrumento, esse canal do YouTube Edson Cajueiro, vai ser um instrumento muito bom, muito tremendo para abençoar milhares e milhares de pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, muito obrigado. Então, vamos lá. Chega um determinado momento, não sei se foi de manhã, se foi à tarde, se no final do princípio da noite, Davi, no capítulo 9, ele sente em seu coração
em saber se havia alguém da casa de Saul para que ele pudesse usar de bondade para com ele. Por quê? Porque ele lembra da aliança. Havia uma aliança em Davi e Jonatas, ele prometeu. Jonatas fez ele jurar, dizendo assim: jura para mim que você usará de bondade para com a minha casa quando eu morrer. E Davi falou: eu juro, tá certo, fechou. Havia uma aliança. Mas esse menino, quando ficou aleijado de ambos os pés, foi levado a Lodebar. Lodebar, lugar do esquecimento. Olha que coisa interessante. O menino, a única certeza que ele tinha é que ele era aleijado de ambos os pés. Mas ele não sabia que tinha direitos. Ele não, presta atenção nisso, ele não sabia que sobre a cabeça dele havia uma aliança. Sobre a cabeça dele havia um legado. Sobre a cabeça dele havia uma aliança feita com o seu pai, junto com o seu melhor amigo, que hoje, nessa época, seria o grande rei de Israel. Olha que coisa tremenda, que coisa sobrenatural, coisa maravilhosa. Então havia uma aliança, guarde isso, havia uma aliança. Mas só que o Lodebar, ele não sabia disso. Ou Mefibosete, que estava em Lodebar, ele não sabia disso. Mas sobre ele havia uma aliança. Passaram-se anos. Havia uma aliança e havia uma promessa. Passaram-se anos. Quando Davi já é rei, e um dia eu acredito que isso foi movido por Deus, ele se lembra dessa promessa que ele havia feito ao seu melhor amigo, e diz: levanta e fala no meio do seu pessoal ali, dentro do palácio, os mais chegados, seus assessores, haveria alguém da casa, será que resta ainda alguém da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por causa de Jonatas? Lembrou, não ficou no esquecimento. Presta atenção no que estamos falando aqui, vamos agora falar um pouquinho da história e revelação, beleza? Vem comigo. Se ajeita aí na primeira fila, se ajeita aí, pega lá seu cafezinho, tal. Falar em café, dá uma vontade de tomar um café agora, hein? Será que eu consigo? Sei não. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu vou lá pegar. Deixa eu ver. Vem comigo. Aqui é assim, meu irmão. Tudo ao vivo a coisa. Espera aí. Vamos lá. Opa, você ouviu o barulhinho aí? Esse é o bispo. Bora. Vou voltar lá para o estúdio 1. Vim buscar o café no estúdio 2. Vamos para o estúdio 1. Aqui, olha o copinho. Esse copinho é o melhor para tomar café. Coisa boa, Jesus, muito obrigado por esse cafezinho. Amém. Aí o Davi, você participa comigo aqui ao vivo, amado. Nas lives do Bispo Caju você ri, você chora, você se alegra, você se emociona, você é curado, você é liberto. Glória a Deus, há uma unção. Receba essa palavra. De vez em quando saem algumas piadinhas também. Se eu lembrar de alguma boa aqui que possa contar, é claro, a gente vai liberar, tá bom? Mas tem que ser uma piada. Eu gosto de uma piadinha gospel. Muito boa, muito boa, muito boa. Aí o que aconteceu? Boa, né, Vanessa? Aí o Davi fala assim: haveria alguém da casa de Saul para que eu pudesse usar de bondade para com ele por conta de Jonas, porque lembrou do que ele jurou a Jonas. Da MP na Maria. A Maria que está aqui é o que me servia café. Ela chegava, ela já tinha um cafezinho pronto para mim lá na Praia Grande, e muitas vezes ela dava para Isabel, né, Maria? A Isabel ia me levar lá na frente. Você também me levou muitas vezes lá no púlpito, tá ministrando, põe um cafezinho do lado. Coisa boa. A Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água ao profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Que dá café não tem nem noção do que recebe, deve ser coisa boa. Aí o Davi se lembrou da aliança, se lembrou do seu juramento. Você lembra que quando nós falamos, Samuel vai à casa de Jessé. Jessé chama todos os seus filhos para ungir o novo rei, mas esqueceu Davi.
Davi foi esquecido de homens, até do seu pai, mas não foi esquecido de Deus, porque Deus já havia escolhido Davi. Deus já havia escolhido Davi para ser o novo rei de Israel. Receba essa palavra. Então, existem coisas em nossas vidas, amados, que vai passar tempo. São os chamados, os conhecidos processos das nossas vidas, que eles são, muitas vezes, tem uma frase que está no feed do meu Instagram, está lá, se eu não me engano está registrado lá, que diz assim: o processo ele fere, ele machuca, ele sangra muitas vezes, ele é solitário, mas o propósito ele cura. Então todo o processo para que Davi pudesse chegar a assumir o reinado de Israel, foi um processo árduo. Todo o processo que José, essa é uma outra live que eu vou falar também, que é do meu primeiro livro, Entre o Poço e o Trono, que José passou para ser o governador do Egito, foi um processo árduo. Se tivesse dado a escolha antes para eles, a opção, possivelmente não escolheriam. Se nós soubéssemos os problemas que vamos enfrentar para chegar a um objetivo, nós não aceitaríamos, nós simplesmente rejeitaríamos. Mas qual é o segredo da vida? Qual é o segredo de tudo para o nosso aprendizado? Qual é o segredo? Nós não aprendemos. O aprendizado não se consegue nas conquistas, nas grandes glórias, nas grandes vitórias. Não. O aprendizado se conquista nas falhas, nas deficiências, nas perdas, nos possíveis fracassos, onde você pensa, fala assim: poxa, eu errei aqui, não posso errar de novo, eu falei aqui, não posso falar, eu vim por esse caminho, não posso mais por esse caminho, tenho que ir por outro caminho. Sabe, isso é vida dentro de cada um de nós, isso é vida para cada um de nós. Quando nós estamos realmente aprendendo com as nossas deficiências, com os nossos fracassos, com as nossas falhas. Receba essa palavra. Fátima, só um minutinho aqui. Fatiminha, você está bem? Você já está aí no aeroporto? Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa viagem, Fátima, te abençoe de uma forma extraordinária, tá bom? De uma forma extraordinária. E por favor, me avise quando chegar lá. Ok? Combinado? Bora lá. Deus abençoe a sua viagem. Uma grande querida, uma grande serva de Deus está indo fazer uma viagem. Aliás, Fátima, vou aproveitar aqui. Segura um pouquinho aí, eu parei, amados. Segura um pouquinho aí. Acho que uns 2 meses, a Fátima, uma grande serva de Deus, uma especialista em eventos. Essa mulher é a mulher, especialista em eventos. Enfim, estava num culto comigo, um culto culto do lar, que a gente participa sempre uma sexta-feira, uma vez por mês, num Shabat, e Deus me usou dizendo para ela: Fátima, ela estava assim do meu lado direito: Fátima, você vai fazer uma viagem que vai te surpreender, mais ou menos assim, eu não lembro exatamente, ela que lembra. Vai fazer uma viagem que vai te surpreender, essa viagem. E vai ser para longe. Enfim. Passou um mês, passou outro, ela recebe um convite para ir, não vou falar o país, um convite para ir para um país do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Mas o engraçado que eu quis falar sobre isso é porque nesse mês nós fizemos já nesse mês já fizemos um culto nessa mesma casa, que é uma vez por mês, e ela pediu para dar um testemunho. O engraçado é que ela falou assim: irmãos, eu estava ali sentado e o bispo Caju olhou para mim e falou assim: olha, Fátima, você vai fazer uma viagem assim, para um lugar do outro lado e tal. Aí depois a gente termina o culto, senta na mesa, vai participar da ceia do Shabat, que a Cristina, uma grande querida, ela proporciona, muito boa, comida maravilhosa. E ela falou que comentou com um casal que é amigo em comum nosso, assim: nossa, acho que dessa vez aí o bispo viajou, né? Eu não consigo sair nem de São Paulo, não consigo nem sair do bairro, vou para o outro lado do mundo. Né, Fátima? E agora está embarcando para o outro lugar, agora deve estar lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, está embarcando para o outro lado do mundo. Que Deus abençoe, querido. Isso é para nunca mais duvidar. Não duvida. Amém? A Bíblia fala no segundo Crônicas 20:20.
crê em Deus, estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Recebe, tem profeta na terra ainda, ô glória! E esse que vos fala é um deles. De todos eu sou o menor. Bom, vamos lá, voltando aqui. Davi se lembra, estou lendo 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Davi se lembra do juramento que fez com Saul. Ele diz: haveria alguém da casa da família de Saul, desculpe, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas, né? Por conta de Jonatas. Amém, Lariane, vai receber sim. Então, 1 Samuel, eles fizeram um juramento, havia uma aliança. Aí o Ziba, ele que era empregado de Saul na época, quando os filisteus atacaram, o Ziba permaneceu vivo e estava no palácio com Davi. Aí o Ziba falou assim: sim, Senhor, existe alguém sim, existe alguém sim. Existe alguém sim. E ele falou assim: então quem é? Sim, ainda o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Aí existe mais alguém na casa de família de Saul para que use de bondade? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Então o rei perguntou, quero que você ouça muito a revelação que vai vir daqui a pouco aqui. E o rei perguntou: e onde ele está? Ou onde está ele? Ziba respondeu: ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O que é Lodebar? Estou lendo 2 Samuel capítulo 9. O que é Lodebar? Lodebar era uma província miserável, fedorenta, lugar de esquecimento. Guarde isso. Lodebar era um lugar de esquecimento. E o Mefibosete estava lá, já há muitos anos, aleijado de ambos os pés. Vamos imaginar como estava a cabeça desse moço. Como estava a cabeça desse moço? Perdeu o pai, perdeu o avô, que era o rei de Israel, perdeu todos, a cabeça dele perdeu automaticamente, perdeu todos os seus direitos, entre aspas, perdeu tudo. A única certeza é que ele estava esquecido, cresceu no esquecimento, viveu no esquecimento, e ele era deficiente de ambos os pés, diz a palavra do Senhor. Essa era a única certeza que Mefibosete tinha. Mas ele não sabia, presta atenção nisso, irmão, eu quero que você guarde bem isso, por favor. Ele não sabia que sobre a cabeça dele, repito, havia um legado, havia uma promessa, e sobre ele havia uma aliança. Guarde isso no teu espírito. Guarde isso no teu espírito, você vai entender. Então, ele viveu ali, dia e noite, no esquecimento, no abandono, esquecimento, abandono, talvez com depressão, com ressentimentos, saudade do pai, saudade do avô, saudade da família, enfim, todo aquele processo inteiro. Mas não sabia o que estava sendo reservado para ele. Sabe uma coisa interessante? Isaías 64, verso 4, diz assim, que desde a eternidade não se viu, não se ouviu de um Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando nós estamos pensando assim, olha, não acontece mais nada, minha vida caiu num buraco, minha vida caiu no esquecimento, minha vida não tem mais nenhuma novidade, não tem mais o que esperar, não tem mais o que buscar, não tem mais o que crer, queridos. Ou pior ainda, não, Deus se esqueceu de mim, que é impossível acontecer isso, sabe? Ele está trabalhando. Por quê? Eu quero que você guarde isso, por favor, guarde bem isso. Sobre a vida de Mefibosete havia uma aliança de dois homens mortais. Sobre a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, melhor amigo de Davi, neto de Saul, rei de Israel que antecedeu Davi, havia um legado, havia um juramento, havia uma promessa, havia uma aliança de dois homens. E ele não sabia. Mas chega um determinado momento que o rei Davi é despertado, fala, tem alguém da casa da família de Saul para que eu possa usar de bondade para com a sua casa por amor a Jonas, porque ele prometeu, ele jurou que usaria de bondade para com a casa de Jonas. Aí o Ziba fala, sim, tem o Mefibosete. Aí Davi mandou chamá-lo. Verso 5.
Então o rei Davi, segundo Samuel, capítulo 9. Aí o verso 4, Ziba responde, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Mandou trazê-lo. Vai lá e traz esse moço. Eu quero conhecê-lo. Traga esse moço. E quando Mefibosete, filho de Jonatas, verso 6, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse Davi, Mefibosete? Mefibosete? Ele respondeu, aqui estou, às suas ordens. Aí, meu irmão, no verso 7, Deus olha para os olhos desse menino, Deus olha para este homem, já é um homem, já não mais menino, olha para este homem, olha nos olhos dele, e lhe faz uma promessa. Presta atenção, diz assim no verso 7, então Davi lhe disse, não temas ou não tenha medo, porque serei bondoso para com você por causa de Jonatas, seu pai. Vou repetir, não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. E vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você se sentará sempre à minha mesa para comer. Presta atenção agora, olha que coisa sobrenatural e tremenda. Queridos, Rafinha, você está aí ainda? Joyce, se tiver, coloca o link novamente, por favor, deixa gravado o link do canal, do meu canal do YouTube, por gentileza. Se você tiver ainda, coloca pra gente aqui, por favor. Você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, por favor, se inscreva lá, assine o sininho das notificações, já tem alguns conteúdos, dê os likes ali, ok? Esse canal Edson Cajueiro, canal do YouTube, vai ser tremendo, vai ser um instrumento maravilhoso, eu creio demais, e preciso da sua ajuda para isso. Joyce, põe para mim, filha, tá? Deixa registrado aqui, deixa fixo o canal do YouTube, o link para entrar no canal, para as pessoas se inscreverem, por gentileza. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Se inscreva lá, compartilhe, que eu creio que já está sendo ajustado. Estaríamos fazendo hoje o canal, estaríamos fazendo a live pelo canal, mas por problemas técnicos não pudemos fazer, mas vamos fazer logo. Eu acredito que essa semana já vai estar tudo resolvido aí. Ok? Glória a Deus. Tudo que é, meu irmão, tudo que é bênção, vem umas lutas antes, né? Então tá tudo certo e tá tudo caminhando. O que Deus promete, ele cumpre. É a última palavra aí na boca dele. Agora vem comigo aqui. O que Davi mandou fazer? Falou o que para Mefibosete? Mandou trazê-lo e disse, não temas, Mefibosete, não temas, porque eu vou restituir tudo que pertence a Saul, ao seu pai, vou te devolver, vou te restituir. E você vai comer pão comigo todos os dias na minha mesa. Olha que coisa, agora vem aqui comigo para a revelação. Olha que coisa fantástica. Mefibosete, aleijado de ambos os pés, desde menino ficou lá em Lodebar, cresceu em Lodebar, ficou em Lodebar, sabe, sem nada, sem eira, sem beira, sem nada, absolutamente sem nada, sem entender o que ele carregava, sem saber que havia um juramento que seu pai havia feito com Davi, quando Davi estava fugindo do rei Saul, pai de Jonatas, antes de Davi sentar no trono de Israel, antes mesmo de Mefibosete talvez ter nascido, ele já recebeu uma palavra, e Davi falou, usarei de bondade para a tua casa, mas ele não sabia. E quando Davi olha para Mefibosete, primeira coisa que Davi fala, filhote, não temas, porque você tem heranças, e eu vou restituir tudo que pertence a você, que é seu por direito. E mais ainda, eu vou te honrar todos os dias, porque você vai comer pão à minha mesa todos os dias. Você vai comer pão à minha mesa todos os dias. Quando eu sentar para comer, você vai comer. Quando eu sentar para comer, você vai sentar para comer. Sabe o que é sentar na mesa de um rei, meu irmão? Querido, sabe o que é sentar na mesa de um rei? É honra.
Ninguém entra na presença de um rei sem que ele o convide, sem que ele o permita. Se lembra da rainha Esther com seu marido, o rei? Ninguém entra sem ele permitir. E ali sentar na mesa com o rei é honra, não é honra, é dupla honra. E ali ele fala, você vai comer pão comigo todos os dias. Você vai comer comigo à minha mesa. Você é o meu convidado de honra todos os dias. Todos os dias enquanto você viver. E será restituído. Quem era Mefibosete? Um aleijado de ambos os pés. Esquecido em Lodebar. Abandonado em Lodebar porque ele queria, porque ele quis? Não. Porque a circunstância fez dessa maneira. Ele foi acometido a isso. Os filisteus entraram na casa de Saul, mataram Jonatas e ele conseguiu escapar. E ficou aleijado porque a empregada caiu em cima dele na correria. Então existem coisas em nossas vidas, amados, presta atenção nisso. Existem coisas em nossas vidas que nós não escolhemos. Existem lutas nas nossas vidas que nós não levantamos pela manhã para pedir luta. Ninguém levanta para amanhã, Senhor, eu quero uma luta, eu quero ser perseguido pelo cão, eu quero ser injustiçado, eu quero ser apedrejado. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Pode colocar o link para mim aqui, Joyce ou Rafael, por favor. Ninguém faz isso, mas as coisas acontecem. As coisas acontecem. E quando acontece, o que nós fazemos? Nós vamos entrar pelo caminho do desespero, sabe, permitir o espírito de autocomiseração entrar dentro de nós. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou miserável, eu não dou sorte, minha vida sempre é ruim. Não. Não, preste atenção. Não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona. O mundo caminha de uma forma, mas Deus caminha de uma outra. E nós, por mais que nós vivamos no mundo, nós não pertencemos mais a este mundo. Nós vivemos no mundo, as coisas acontecem nesse mundo, tem coisas que não vai ter livramento, tem coisas que não vai ter como não acontecer, tem coisas que muitas vezes Deus também não vai livrar, mas Ele vai manifestar a sua glória e o seu poder sobre as nossas vidas. Por quê? Porque, presta atenção, você lembra quando eu falei da aliança? A aliança entre Jonatas e Davi e Jonatas foi a aliança de dois homens mortais, que no momento pior da vida de Mefibosete, entrou em ação. Davi se lembra, e esta aliança veio levantar, restituir, restaurar a moral, a integridade, o nome, as finanças de um aleijado de ambos os pés, ao qual não sabia que estava sobre ele. A aliança de dois homens mortais. E qual é a aliança que está sobre a minha e a tua vida? Foi feita por dois homens mortais? Não. Qual a aliança que está sobre as nossas vidas? Foram feitas por uma religião? Não. Foi feita por um homem, um fundamento? Isso? Não. Essa aliança que foi feita sobre a minha e a tua vida, ela foi feita 2026 anos atrás na cruz do Calvário. Com quem? Entre o pai e o filho e o pai. Receba essa palavra. Que aliança é essa? Aliança quando Jesus, ele desce dos céus para subir aquela cruz. E ali quando ele morre naquela cruz, quando ele declara em hebraico, ele dá o grito, tetelestai, está consumado, a aliança foi decretada. A aliança foi decretada. Então João vai dizer, João capítulo 3, Jesus veio para cá, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba essa palavra, esta aliança que gerou vida, para um moribundo chamado Mefibosete, é uma aliança mortal, foi uma aliança mortal, mas a aliança que gera vida para mim e para você, é uma aliança imortal, é uma aliança sobrenatural, é uma aliança feita de sangue. Receba na cantarabacás, rebassue cantarabacás, receba essa palavra no teu espírito, receba essa palavra no teu espírito. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando agora, mas há uma aliança sobre a tua vida, há um juramento sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que Deus, o homem, jura por aquilo que é maior do que ele, né? Não tem esse negócio? Eu juro pelo meu pai que morreu, eu juro pela minha mãe, eu juro por isso, eu juro por mais que o mais sagrado. E Deus fala, não é juramento. E como ele não encontrou ninguém maior do que ele jurou por si próprio, ele jurou por si mesmo, que sempre nos abençoaria e nunca nos deixaria. Receba essa palavra. E olha que coisa interessante,
Quando Davi lhe faz essa promessa, quando Davi faz essa promessa a Mefibosete, eu vou te restituir, trouxe para Jerusalém, tirou do lugar de esquecimento e trouxe para assentar a sua mesa, a mesa do rei, lhe fez juramento, lhe fez promessas. Aí o que acontece? Mefibosete já estava acostumado em um ambiente, olha para mim, Mefibosete estava acostumado em um ambiente de esquecimento. Mefibosete vivia, estava acostumado, ele se adaptou a um ambiente de esquecimento, a um ambiente de desprezo, a um ambiente de rejeição, a um ambiente de ser deixado de lado. Esse foi o ambiente ao qual Mefibosete foi criado. Ele foi criado nisso. Ele aprendeu isso desde quando era menino, quando chegou em Lodebar. Então ele não tinha perspectiva de vida, ele não tinha sonhos, não tinha projeto, não tinha nada. Ele viveu nesse ambiente. Ele viveu nesse ambiente. É a mesma coisa aquele ambiente que o paralítico de Betseba, ali do poço de Betesda, ele ficou 38 anos dentro do mesmo ambiente desde pequeno. Qual era o ambiente que era criado ali? Descia um anjo de tempo em tempo, mexia nas águas, primeiro doente que descia era curado. E ali havia uma procissão, gente, todo tipo de doença e enfermidade. E esse moço, durante 38 anos, ficou vivendo nesse ambiente. A ideia, qual era o objetivo, ou o que ele tinha para dentro dele, qual era? Se eu for o primeiro, eu vou ser curado. Se eu sou o primeiro a tocar nas águas, eu vou ser curado. Mas ele nunca conseguiu, ele disse isso para Jesus. Ele disse isso para Jesus. Quando Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele não respondeu, ele argumentou. Era para responder sim ou não, mas ele argumentou. Por que ele argumentou, queridos? Porque muitas vezes nós argumentamos em nossas vidas, porque não temos a certeza do que o Senhor pode fazer sobre mim e sobre você, porque estamos envolvidos, presos em um ambiente tantos anos, um ambiente natural, o ambiente da mesmice, o ambiente da mediocridade, o ambiente da incredulidade, o ambiente da queixa, da reclamação. As coisas ruins só acontecem comigo, que nós não conseguimos acreditar que algo bom, algo novo pode acontecer nas nossas vidas. O paralítico de Betesda não conseguiu acreditar, por isso que ele argumentou. Não, sabe o que é, o senhor? Deixa eu explicar uma coisa, que o senhor é novo aqui na área, né? Você é novo aqui na área, então, deixa eu contar uma história para o senhor, não está escrito na Bíblia, mas vamos imaginar, vamos conjecturar, dizendo assim, desce um anjo aqui, ele balança as águas, e o primeiro que desce é curado, mas eu não consigo ser curado, não consigo ir às águas, porque, primeiro, não tem ninguém que me leve, segundo, sempre desce alguém antes de mim. Ou aquilo ficou impregnado dentro dele anos e anos. Existem coisas dentro de nós, irmãos, que tem que ser quebrado, tem que ser tirado, tem que ser arrancado com a raiz, arrancado com a raiz, definitivamente, porque senão ficamos presos lá no passado. Ficamos presos no passado e não conseguimos viver melhor no presente. Por isso que a Bíblia fala em Isaías 43, 18, diz o quê? Não vos lembrei das coisas passadas. Não considere as coisas antigas. Não fique remoendo as coisas antigas, relembrando as coisas antigas. O que me fizeram, se não me fizesse isso, eu estaria assim. Se não falasse isso, eu estaria assim. E papai, o Senhor, Isaías fala, não se lembre, nem fique remoendo, recordando. E o verso 19 diz, eis que faço uma coisa nova, ponto, agora, vírgula, está saindo a luz, e diz, não percebeis? Por que não percebemos as coisas novas que Deus está fazendo? Porque estamos presos às coisas antigas. Chuta que é laço, meu irmão, chuta, já foi, não vai adiantar nada. Procura aprender com esse troço aí que aconteceu lá atrás, procure aprender com essa desgraça. Nós estamos vivendo debaixo da graça, mas procure aprender, tem alguma coisa para aprender com esse troço aí, mas não fique remoendo não, amém? E por isso que o paralítico de Betesda argumenta e não responde, e Jesus entendendo que o cara não ia sair daquela, não tinha como acreditar em outra forma de ser curado, a não ser se ele fosse o primeiro a descer nas águas. Jesus fala assim, meu irmão, ô filho, deixa eu dizer uma coisa para você, esse quem vos fala
ele é mais poderoso que o anjo, é mais poderoso que a água, é mais poderoso que a tua enfermidade. Então vamos fazer o seguinte, filhote, vem com o papai. Vem com o papai. Pega a tua esteira, pega a tua cama e anda, porque a partir de agora eu declaro cura sobre você. E ele pegou e foi embora. Amém? É a mesma coisa. Quando ficamos presos, ficamos estagnados. Pior coisa, irmãos, pior coisa é viver de passado. Primeiro, nós não somos museus. Às vezes você olha a carinha de um de outro e fala, até parece um museu, né? Que maldade, eu não ia perder a oportunidade. Mas melhora. Nós não somos museus. Nós somos filhos e filhos de Deus. Receba essa palavra. Então, eu estou indo para o fim da mensagem. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. No verso 8, segundo Samuel, capítulo 8, capítulo 9, verso 8. Eu vou repetir o verso 7. Qual foi o verso 7? Davi falando a Mefibosete. Estou falando sobre Mefibosete que entrou agora. Davi fala sobre Mefibosete. No verso 7. Não tenha medo, porque serei bondoso com você por causa de Jonatas, teu pai. Por causa de Jonatas, teu pai. Vou restituir você todas as terras de Saul, a terra de seu pai, e você sentará sempre à minha mesa para comer. Foi tão impactante esse encontro de Mefibosete com Saul, com Davi, que o impacto das promessas que Davi fez a Mefibosete, ele ficou tão impactado que ele, olha para mim, de repente isso acontece muito com a gente, talvez, né? Ele não se achou digno de receber todas aquelas promessas. Não se achou digno. Não se achou digno. Deve ter pensado, não, isso aí não é para mim, 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 não pode ser, não pode ser. Não, eu não tenho esse direito. Por quê? Vou te mostrar aqui, verso 8. Então Mefibosete se inclinou e disse, quem é esse seu servo? Se referindo a ele. Quem é esse seu servo para que o meu senhor, falando a Davi, tenha olhado para um cão morto como eu? Então o impacto da promessa que Davi fez, o rei Davi fez para Mefibosete foi tão grande, porque ele se achou indigno, ele se sentia um cão morto. Por quê? Voltando, ele ficou anos e anos no lugar do esquecimento em Lodebar. O ambiente que ele foi criado foi um ambiente negativo de destruição. O ambiente em que o paralítico de 38 anos em Betesda foi criado foi naquele ambiente miserável, aquele ambiente horrível, que só tinha doentes. Então não havia na mente deles a possibilidade de eles poderem entrarem numa nova dimensão ou receberem algo que possivelmente era o sonho. O que o paralítico de Betesda queria? Ser curado. E, obviamente, o que Mefibosete gostaria de ser? Restituído. Você entende isso? Então ele fala, mas só que ele se sentia como um cão morto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Em nome de Jesus, eu não sei se você está se sentindo um cão morto hoje. Um cão morto, diante de todas as dificuldades, de todos os problemas que você está passando, que você está vivendo. Mas digo, isso é um estado. Você não é isso. Olha o que Davi responde para Mefibosete. Então Davi chamou Ziba, servo de Saul, ele disse, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa interessante. É algo que não está escrito, mas eu imagino uma conversa do Davi com Mefibosete quando ele diz assim, quem sou eu para que tu olhasse para um cão morto como eu? Eu sou um cão morto, senhor rei Davi. Eu não valho a pena. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, rei Davi. Eu sou um cão morto, eu não sei nem por que eu estou aqui.
Eu não sei nem por que eu estou aqui, eu não sei nem por que você se lembrou de mim ou mandou me chamar. Você vai me falar que o Senhor vai me restituir heranças. Eu tenho heranças. O Senhor vai me falar, o Senhor me falou aqui agora que eu vou comer na mesa com o Senhor todos os dias. Como assim? Eu sou um cão morto, eu não valho nada. Irmão, naquele momento, eu imagino Davi olhando nos olhos dele e falando assim: Mefibosete, olha para mim nos meus olhos, olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, filhão. Eu não chamei você aqui porque o Ziba, o servo do seu avô e de seu pai, disse que você vivia, sim, estava em Lodebar, lugar de esquecimento, e era aleijado de ambos os pés. Eu não fiquei comovido, sim, de uma certa forma fiquei comovido, porque realmente é uma tristeza de vida. É triste saber que você está vivendo assim. Mas eu não te chamei por causa disso, eu não te chamei porque eu fiquei com dó de você, eu fiquei com pena de você, Mefibosete. Não, vai muito mais além do que sentimentos, Mefibosete. Vai muito mais além do que sentimentos, emoções. Vai muito mais além do que doenças. Eu chamei você aqui, Mefibosete, porque há anos atrás o seu pai me fez jurar que eu usaria de bondade para com a sua casa quando ele morresse. E eu fiz esse juramento. Eu fiz esse juramento com o seu pai. E o seu pai era o meu melhor amigo. Eu fiz um juramento, eu prometi a ele, eu jurei a ele. Nós fizemos uma aliança juntos. Por isso que eu lhe chamei, Mefibosete. Porque quando eu soube que havia alguém na casa de Saul para que eu pudesse usar de bondade, eu mandei chamá-lo. Eu não chamei você por dó, eu não chamei você porque você é um coitadinho, miserável, um fracassado, não deu certo. Não! Eu te chamei porque sobre a tua cabeça tem uma promessa, sobre a tua vida há um legado, e sobre você há uma aliança que eu fiz com teu pai. Por isso eu te chamei. E outra coisa, o que eu lhe prometi não é presente que eu estou te dando, coisas que são essas heranças, é tudo direito que pertence a você. Eu só estou apenas restituindo, eu estou sendo um canal para te restituir, eu estou sendo um instrumento para mudar a tua vida, a tua sorte, Mefibosete, não por aquilo que você é, por aquilo que você carrega. Recebe essa palavra aí, meu irmão. Oh, que falta do meu DJ. Recebe essa palavra aí. Recebe esta palavra aí. Recebe esta palavra aí. Talvez você esteja aí capengando, se arrastando, se sentindo um cão morto, porque te decepcionaram, porque te traíram, porque puxaram ao seu tapete, né, no português popular, porque fizeram mal para você, ou porque você está no esquecimento. Meu irmão, receba essa palavra. A aliança de Davi e Jonatas, dois homens mortais, restituíram Lodebar, restituíram o Mefibosete de Lodebar, ele restituíram a todas as suas heranças, na minha vida, na tua vida, a nossa aliança foi feita na cruz do Calvário, com o sangue imaculado, o sangue de Cantarabacás poderoso, carmesim de Jesus Cristo na minha, na tua vida. E Romanos 8 diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então receba esta palavra, receba esta palavra. Eu não sei qual é a dor, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a opressão que você está vivendo, mas há um lugar de honra preparado para mim e para você. Você quer ver mais? Quer ver a revelação principal de tudo isso aqui nesta palavra? Olha que coisa, de Lodebar. Onde estava o Mefibosete? Lodebar, lugar de esquecimento. No lugar de esquecimento, ele foi levado à mesa do rei, em Jerusalém, para sentar à mesa com ele todos os dias. É a mesma figura que vai acontecer na minha vida, na tua vida, na vida daqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e o recebeu como Senhor e Salvador de suas vidas. Por quê? Porque quando o Senhor vier nos buscar, ou quando baixarmos uma sepultura, ou o Senhor vier nos buscar, antes disso, nós estaremos sentados à mesa com o rei. Ai, conurabacébia, chacandaramanabra sobecas, que rei, o rei Jesus. Estaremos sentados à mesa, comendo pão com ele todos os dias, arabacá, nas regiões celestiais, lá nos céus. Receba esta palavra, receba essa palavra. Então pouco
importa se vier Lodebar, pouco importa se vier desgraça, pouco importa se vier um problema, se vier dificuldade, não interessa, de qualquer forma nós já temos o nosso direito, uma aliança, o direito feito por uma aliança na cruz do Calvário, que quando nós baixarmos uma sepultura, ele vier nos buscar, estaremos com ele em Jerusalém, cantando com ele, sentado com ele à mesa, glorificando, exaltando. Faz barulho para ele, faz barulho para ele, faz barulho para ele, faz barulho para ele, porque ele é digno de toda a honra, glória, poder, louvor e majestade, ações de graças. Amém? Recebe essa palavra no teu espírito e se levante, que essa palavra seja rema na tua vida. E sabe que Davi fez mais? Sabe que Davi fez mais? Sabe qual é o problema? O grande problema que nós enfrentamos muitas vezes é que nós julgamos as nossas bênçãos pelo nosso atual estado. Nós julgamos as nossas vidas pelo estado que estamos vivendo. Não. Há uma diferença de ser e estar. Ser é o que somos. Estar, ou estado, é o momento que estamos vivendo. É o estado, é o momento. Aquilo vai passar. Aquilo vai passar. Agora não muda o que nós já somos. Amém? Receba essa palavra. Então não importa se estamos ganhando muito, estamos ganhando pouco, se estamos fazendo grande sucesso, não estamos fazendo sucesso nenhum. O que importa, é importante que nós já somos do Senhor e esta aliança já está sobre as nossas vidas, esse legado já está sobre as nossas vidas, esse poder já está sobre nós, esta promessa já está sobre nós. É isso que é sobrenatural. Amém? Olha o que Davi fala assim. Aí, verso 9, então Davi chamou Ziba, servo de Saul, logo depois que ele falou, mas quem é o teu servo para tu olhares como um cão morto como eu? Querido, a coisa que mais o diabo quer é que nós, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nos sintamos como cães, nos sintamos perdidos, fracassados, indignos. É isso que ele quer. É isso que ele quer. E nós não podemos dar lugar a isso, meu irmão. Não podemos dar, porque quem rege a minha vida, a tua vida, não é o inferno, é os céus. Não é o diabo, é o Senhor. Nós somos comprados com alto preço. Nós somos comprados com alto preço, preço de sangue. Você não tem noção quanto importante você é, querido. Presta atenção. Não há um demônio que ande ao nosso redor que não saiba o poder e de quem nós somos. 15 para meia-noite? Bora, deixa eu terminar aqui. Amém? Receba essa palavra. Receba essa palavra. E o verso 9. Então Davi, de 2 Samuel, capítulo 9. Então Davi chamou Ziba, o servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele eu dei ao neto do seu senhor. Vocês, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele e recolherão os frutos para que a casa do seu senhor tenha o que comer. Porém, Mefibosete, neto de seu senhor, sentará sempre à minha mesa para comer. Recebe. Ziba, olha que coisa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Ziba disse ao rei: farei tudo o que o meu senhor ordena a esse seu servo. E assim Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém, porque fazia as refeições sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Amém? Então eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite, que ela seja rema, que ela seja sobrenatural. Mas eu quero orar por você antes de nós encerrarmos aqui. Eu quero que você, onde você está, na sua casa, no lugar onde você está, sabe? Você, enquanto eu estiver orando, você vai orar também e rejeitar ou repreender ou se desfazer de todo sentimento ruim que você carrega, de todo o seu passado antigo. Passado antigo é boa, não é que tem passado recente. Todo passado antigo, todo passado recente, todas as tristezas, todas as angústias, todos os males, sabe? Ou ressentimento, sentimento de orgulho, de altivez, sentimento de rejeição, sentimento de carência, sentimento de autocomiseração. Rejeita tudo isso aí. Você não está mais em Lodebar.
Você não está mais em Lodebar. Nós somos resgatados de Lodebar. Nós não estamos mais. Oh, na Cantarabassueca, o Senhor nos resgatou com alto preço. Então nós temos direito, nós temos heranças. Nós temos direito conquistado na cruz do Calvário. Amém? Repita comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, diante desta palavra ao qual eu recebi, eu quero neste momento, orando diante do Senhor, declarar que eu não quero mais viver em Lodebar. Eu estou saindo de Lodebar. Aliás, o Senhor já havia me tirado de lá, mas eu voltei. Não quero mais fazer parte de Lodebar. Não quero mais ficar no lugar do esquecimento. Não quero mais viver o meu passado, remoer o meu passado, as coisas antigas, porque a tua palavra, Isaías 43, 18 diz que não é para me lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas, que o Senhor está fazendo uma coisa nova. O Senhor sempre faz coisas novas na minha vida. E a partir de hoje eu vou perceber isso, porque eu vou estar atento àquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu não estou mais no lugar do esquecimento. Eu não estou mais, nunca mais, eu nunca fui esquecido pelo Senhor. O Senhor fala de mim todos os dias. Eu sou filho e filho de Deus. Mas neste momento, nesta hora, eu tomo posse da minha herança. Eu tomo posse dos meus direitos, ao qual o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu tomo posse da minha filiação e da minha paternidade. Eu tomo posse da aliança ao qual o meu Deus, o meu Abba, o meu Senhor, o grande El Shaddai, fez com o meu Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje eu sou ministrado pelo Espírito Santo. Então eu tomo posse da minha aliança. Eu tomo posse da minha paternidade. Eu sou filho e filho de Deus. Não quero andar mais me arrastando, não quero andar mais murmurando, reclamando, não. Porque o Senhor faz coisas novas e o Senhor hoje fez coisas novas na minha vida. Então eu tomo posse da minha aliança em Cristo Jesus. Eu tomo posse da minha aliança em Cristo Jesus. Eu tomo posse da minha aliança em Cristo Jesus. Pai, porque o Senhor é Deus na minha vida. E o Senhor não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. O que o Senhor falou, o Senhor vai fazer. O que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Aleluia. E a Bíblia diz em Romanos 8, que nada poderá me separar do teu amor, que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Pai, abençoa a vida de cada irmão que participou comigo, que está participando comigo dessa live, daqueles que vão assistir. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa, abençoo tua família. Abençoa os teus sonhos, abençoa os seus projetos, abençoa tudo que pertence a você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo tremendamente a tua saúde, que o Senhor te dê longevidade de dias com saúde e lucidez, que o Senhor aumente os seus dias sobre a terra, que o Senhor aumente os seus ganhos financeiros, que o Senhor abençoe o teu chamado, ministério ao qual Ele te colocou, o chamado ao qual Ele te colocou, que o Senhor abençoe tudo que te pertence, tua família, tua casa, casamento, família, filhos, netos, bisnetos, abençoe tudo que te pertence, em o nome do Senhor Jesus. Aí eu declaro portas abertas, novas portas, eu declaro restituições, eu declaro sobrenatural. Você sabe que as janelas dos céus, toda janela, ela só abre por dentro, não tem uma janela que abre por fora. É muito difícil você ver janela, não estou falando porta-balcão, janela, a janela é aberta por dentro. Então que as janelas dos céus sejam escancaradas ao teu e ao nosso favor, e aquilo que é nosso chegue nas nossas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro que até o dia 30, que é terça-feira, à meia-noite, que vai terminar o mês de junho, serão ainda dias de muitas bênçãos, muitas conquistas e muitas provisões, mas o mês de julho, já quero me antecipar e declarar, os 31 dias de julho serão dias extraordinários para as nossas vidas, serão 31 dias de bênçãos, de conquistas, de grandes oportunidades, de novas conquistas, de restituições financeiras, de grandes bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas,
Em nome de Jesus, visita ali o Lucas, também o filho do Wilson, traga a cura sobre eles. Eu vou orar por enfermidade agora. Se tiver alguém enfermo, coloque rapidinho, 3 minutos. Repreendo agora todo o espírito de doença, todo o espírito de enfermidade. Repreendo desde uma simples dor de cabeça a um câncer terminal. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro vida, eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro sobrenatural em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde houver uma dor, desapareça. Onde houver um mal, desapareça agora em nome de Jesus. A cirurgia, Senhor, ó Deus, do filho da Lariane, dia 13, Senhor, a cirurgia será feita com perfeição, com excelência em nome de Jesus. Repreendo essa pneumonia que está na Roquinha, repreenda essa pneumonia agora em nome de Jesus, declaro vida, declaro cura, saúde da Cíntia, declaro vida, declaro cura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. O filho da Lariane, da hérnia, do hiato e refluxo, eu declaro cura sobre ele, e essa cirurgia será feita com excelência. Repreendo dores nos ossos, repreendo labirintite, repreendo sinusite, repreendo artrite, repreendo artrose, repreendo dor de coluna, dor no nervo ciático, repreendo agora em nome de Jesus, cura nas mãos da Renata agora, todas as dores nas juntas das mãos sejam curadas. Renata, seja curada, todos nós, se tiver algum problema, seja curado agora, nervo ciático, hernia de disco, declaro agora coluna, eu declaro agora em nome de Jesus, ciático seja curado agora em nome de Jesus, a Paola com virose forte, repreendo essa virose, repreendo toda a virose agora da Paola, filha da Bruna, em nome de Jesus, repreendo problema nas fraquezas nas vistas, declaro vistas curadas, eu declaro efatá nos ouvidos, nas cordas vocais, eu declaro cura nos ossos, eu declaro, repreendo mal de Parkinson, mal de Alzheimer, eu declaro lúpus, declaro esclerose múltipla, eu repreendo todos os sintomas do diabetes, repreendo toda a sequela do diabetes, eu repreendo crise de ansiedade, repreendo toda crise de depressão, em nome de Jesus, declaro vida, repreendo a insônia, eu declaro agora cura, receba a cura, braço menor do que o outro, volte ao normal, perna menor do que a outra, agora volte ao normal, em nome de Jesus, paralítico, saia da sua cadeira de rodas e comece a andar, larga esta bengala, larga essa muleta e receba a vida, receba a vida, a cura, em nome de Jesus, todo torcicólogo, problema de esclerose múltipla, eu repreendo agora, toda por questão de tireoide também, tireoide volte ao normal agora, em pressão arterial volte ao normal, disfunção hormonal, repreendo, obesidade eu repreendo, em nome de Jesus, declaro vida, declaro cura, declaro libertação. Filhos não é para calamidade, filhos é para bênção, teu filho é abençoado, eu creio, tua casa é abençoada, e eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém, queridos, amém. Declaro uma noite tranquila de sono, uma noite reparadora, e uma segunda-feira extremamente maravilhosa. E só vamos terminar no mês de junho, terça-feira. Terça-feira é o último mês de junho. O mês de julho será normal, será sobrenatural para mim e para a tua vida. Amém? Amém, queridos? E me siga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no meu canal do YouTube. Já passei para a minha lista de transmissão, vou colocar no Stories também, @Bispo Caju ou Edson Cajueiro, entra lá, me siga lá, eu pedi lá para a menina colocar, mas acho que ela não conseguiu colocar. Se tiver o link pode colocar, a Joyce. Mas você entra lá, entra no YouTube, @Bispo Caju ou Edson Cajueiro, você vai encontrar lá uma foto minha assinando o livro, com o meu livro Entre o Poço e o Trono, amém? Se inscreva lá e já tem alguns conteúdos e você já dá os seus likes. É importante que você me ajude a divulgar esse canal do YouTube. E tem o canal também do WhatsApp, você entra no canal do WhatsApp, tem o canal do WhatsApp, é um canal novo agora, você entra lá no @Bispo Caju, se inscreva lá também no canal, eu estou colocando os áudios proféticos ali no canal do WhatsApp, ok? Não é na lista de transmissão, no canal do WhatsApp. Amém, amados? Então me siga lá no @Bispo Caju, no canal do YouTube, Edson Cajueiro, vai lá e vai, Dani,
Como que vocês estão? Zé, vocês estão bem? Quanto tempo? Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos que vamos, não para, não para, não para, vai aqui. Recuar só para pegar impulso, caso contrário, recuar nunca, desistir jamais, avançar sempre, porque sobre a minha, a tua vida, olá Sandra, a última palavra, ela vem da boca de Deus. Eu vou deixar registrado essa live de hoje no feed do meu Instagram. Essa live é o tema do meu segundo livro, né? Do lugar do esquecimento à mesa do rei, a história de Mefibosete. Amém? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, que é bênção. Alguém precisa ouvir essa palavra. Vai estar no feed do meu Instagram. Amém? Glória a Deus. E amanhã torcer para o Brasil, né? Vai Brasil! Vai Brasil! Orar para que esses jogadores crentes joguem bola, né? Para que joguem bola, façam o papel ao qual eles foram chamados e ganham muito para isso, né? Enfim. Mas aqui, essa Copa do Mundo esse ano está sendo assim, estou achando fantástico, fantástico. Primeiro que Jesus nunca foi tão glorificado numa Copa do Mundo que nem as Olimpíadas. Nunca foi numa Copa do Mundo glorificado como está sendo glorificado, né? É uma coisa impressionante, impressionante. Os times estão jogando muito bem, é uma coisa assim fora do comum. Ganhando ou perdendo, alguns dobram os joelhos e glorificam o nome do Senhor. Então é maravilhoso, né? E amanhã tem o Brasil, estamos na fase do mata-mata, quem ganha fica, quem perde vem embora. Então bora lá, vamos lá fazer a nossa torcida amanhã e vai ser tremendo. Amém? Queridos, Deus abençoe muito, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre você e te dê a paz. É que de hoje ao dia 31 de dezembro, à meia-noite, haverá abundância nos nossos celeiros. Teremos para dar e não tomar emprestado. E recuar só para pegar impulso. Caso contrário, recuar nunca, desistir jamais, pois a última palavra vem da boca de Deus. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.